Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 42. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Verso 44. Enquanto Pedro falava estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam essa mensagem. Você nota que no Atos dos Apóstolos 42, aqui, onde que nós acabamos de ler, Pedro está fazendo, ele está pregando. E depois, se você tiver um tempo, você lê. E ele estava indo muito bem. Eu não sei você, mas eu não gosto de ser interrompido. Eu não gosto de ser interrompido, por exemplo, na hora que eu estou almoçando. Eu não gosto de ser interrompido. Eu não gosto de ser interrompido na hora que eu estou tomando banho. Eu não gosto de ser interrompido na hora. Eu não gosto de ser interrompido na hora que eu estou falando. Não gosto. Não sei você. Tem pessoas que lidam com essa situação de forma diferente, mas eu particularmente eu não gosto de ser interrompido. Alguém entre nós gosta de ser interrompido? Só para eu tentar assim ver se eu faço aí uma estatística, né? Porque com muitas pessoas que eu já conversei, as pessoas falam: olha, eu não gosto de ser interrompido. Interromper é falta de educação e tal, aí começa e fala. Então, pouquíssimas pessoas falam: olha, ele não tem nenhum problema de ser interrompido. Pedro aqui, ele estava pregando. E com entusiasmo. Mas com certeza Pedro também não gostava de ser interrompido. Ainda mais Pedro. Pedro era um homem muito falante, persuasivo, né? Aquela pessoa que a gente costuma falar: você é meio tagarela, você fala aí pelos cotovelos. Então, quando Jesus queria saber alguma coisa, quando estava acontecendo com o ministério dele, quando ele queria ter informações de como que o povo estava recebendo as suas passagens, né, nos lugares por onde ele passava, adivinha para quem ele perguntava? Adivinha com quem ele comentava? Quando Jesus queria saber como que estava andando o ministério dele, ele não comentava perto de João, né? Ele lançava perguntas perto de quem? Do Pedro. Pedro era de uma cidadezinha chamada Betsaida, uma cidade bem simples, um vilarejo. Não morava lá. Ele não morava lá. Ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito bonita na Galileia. Marcos 1, 21 vai falar sobre isso. Ele tinha um irmão, o irmão dele era André, pescador também. Pescador como ele. Como eu ministrei agora há pouco, seu pai era Jonas, pescador também. João 1,42. Então todas essas informações a gente encontra na Bíblia. Ele era casado. Por que eu sei que ele é casado? Porque Jesus cura, né, a sua sogra. Jesus cura a sogra de Pedro. Marcos 1,30. Então, precisa conhecer um pouco mais sobre Pedro. Pedro era um pescador que falava aramaico e falava grego. Não era tão bom no grego, mas era necessário para ele se negociar com os gentios. Gentios era quem não tinha a religião hebraica. Esse é Pedro, um homem simples, bem simples, um homem do campo, pessoa simples, mas que era uma pessoa direta. Uma pessoa direta, impossível, é verdade, mas era líder nato.
Pedro tinha uma liderança nata, caloroso, muito caloroso, vigoroso. É perfeito de quem é líder. Líder tem essas qualidades aqui. Tem essas qualidades. Ele é caloroso, vigoroso e é comunicativo. Então, isso são algumas coisas que cercavam Pedro. Esse é um perfil de Pedro. Frases incríveis saiu da boca de Pedro. Se você for rápido na Bíblia, você vai ver que João, no capítulo 6, verso 68, fala que Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Uma pessoa simples, indouto, mas com uma percepção. Eu conheço muita gente assim. Muita gente assim. Pessoas simples, mas muito bom, muito rápido. Inteligentíssimos. Pedro era uma pessoa inteligentíssima. Muito rápido. Simples, mas muito... Ele fala lá em João 6,68. Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Mateus 16,16 ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fernandinho gosta muito do Pedro, porque a maioria das canções do Fernandinho está sobre as falas de Pedro. E as pessoas falam: não pode ser igual Pedro, mas cantam Pedro. Interessante isso. Então ele fala lá em 16:16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo. Incrível. A percepção dele, a ideia fina, né? O tato fino. Mateus 26:33 fala: Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Jesus estava falando e Pedro, plau, interrompe Jesus. O perfil de Pedro. Interrompe ele e ele fala: Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Então, Pedro era tudo isso e ele era uma pessoa que gostava de falar. Por conta de tudo que cercava ele. Gostava muito de falar. Ele gostava muito de falar e ser ouvido. Ainda que ele interrompesse a pessoa. Que fomos nesse caso, interrompendo. Então, ele gostava muito mais de falar do que de ouvir. Mas quando Deus nos deseja, quando Deus nos ama, quando Ele quer nos transformar para melhor, pensa comigo, o que você acha que aconteceu? Chegou o dia de Pedro ser interrompido. Chegou o dia de Pedro ser interrompido. Chegou o dia que Deus falou: Pedro, eu vou te interromper. E é exatamente nessa leitura bíblica que nós acabamos de fazer. Pedro estava pregando com todo entusiasmo. Estava falando de Jesus a um homem chamado Cornélio. Essa passagem que nós lemos, essa leitura inicial, ele está pregando para um homem chamado Cornélio. Ele era um estrangeiro, não sabia muita coisa, né? Mas a mensagem de Pedro era boa. E todos que estavam ali estavam dando ouvidos, era preciso. Ele estava arrebentando, ele não estava errado. Ele estava fazendo as coisas certas, falando as coisas certas, demonstrando as coisas certas, expondo verdades absolutas. Verdades absolutas. Então, ele não tinha motivo para ser interrompido. Tudo que falava tinha sentido. E as pessoas que estavam ali ouvindo Pedro
pregar, falava, não, é verdade. Não, isso que você está falando é verdade, está acontecendo comigo. Isso que você está falando, eu passo mesmo por isso. Isso está acontecendo na minha vida. Essa mudança mesmo que eu estou querendo na minha vida. Então tudo que Pedro estava falando, estava fazendo sentido. Falava, poxa, é a pedra certa no meu quebra-cabeça. É isso mesmo, essa é a saída. Era fantástico. Mas de repente, Deus vem e Deus fala, para. Por quê? Estava falando a coisa certa. E o que ele estava falando estava dando certo. Era a palavra de vida, era a palavra de esperança. Estava tudo beleza. Pedro estava enchendo o coração daqueles que estavam ali naquele lugar, e eles estavam falando, é tudo isso mesmo, eu quero isso, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação. E Pedro estava oferecendo Jesus ali, e eles estavam bebendo de Jesus, e eles estavam começando a enxergar agora um rumo para a vida, um rumo diferente, um rumo de novidade. Se você pensar como uma pessoa comum, você fala, mas por que interrompeu? Se está dando tudo certo, se está tudo no caminho, agora a gente engrenou, parece que agora as coisas, quem já falou isso? Agora parece que as coisas entraram no trilho. Já falou isso? Eu já falei isso. Parece que está tudo bem, parece que minha vida está dando, agora está indo certo. E aí Deus vem e Deus interrompe. Por que Deus interrompe? Na leitura que nós fizemos, Atos 44, narra assim: enquanto Pedro falava estas palavras, só coisa bênção, o Espírito Santo caiu, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo se manifestou naquele lugar. O Espírito Santo fez algo novo, algo incrível, algo poderosíssimo naquele lugar. Diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam aquela mensagem. Muitas vezes, a gente diz, não, mas agora que parece que melhorou, parece que está começando, eu estou vendo um fragmentozinho, um fechozinho de esperança. Não, eu quero só isso. Eu converso com muitas pessoas e eu falo, o que você queria? O que você desejava? Como a mensagem de domingo passado, o que queres que eu te faça? E fica pensando que Deus só vai agir só de uma forma pequena. Tem aquele dito popular, time que está vencendo não se mexe. Deus é diferente. Muitos podiam ter falado, não, só essas palavras suas, Pedro, já é o bastante para a minha vida, já vai ser o necessário para a minha vida, e podia pegar as suas coisas e sair pela porta e ir embora, e ia falar, está resolvido muitas coisas na minha vida. Mas a palavra diz que, quando Pedro ainda falava, o Espírito Santo veio. Que quando Deus interrompe, meu irmão, adivinha para que é? Mas existem pessoas que não querem ser interrompidas. Existem pessoas que não querem ser interrompidas. Eu não quero ser interrompido. Eu não desejo ser interrompido. Mas muitas vezes Deus nos interrompe. É assim que Deus faz. Deus interrompeu aquele grupo de pessoas que estavam ali. E Ele não quer nem saber se ali tem rico ou se tem pobre. Se tem douto ou se tem indouto. Ele simplesmente chega e interrompe.
E ele interrompe para abençoar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Espera um pouco. Nos últimos dias, você tem ouvido ou tem falado mais? Seja sincero. Você tem dado mais ordens ou tem ouvido mais ordens? Qual que é o seu perfil? É de falar mais ou de ouvir mais? Você gosta de falar muito? Gosta. Gosta de ouvir falar muito? Gosta de dar muita ordem? Gosta de ter bons argumentos? Não, mas eu preciso falar. É necessário que eu diga. Mas aí a dialética, sua dialética está certa? Está correta? A estrutura está certa? Você gosta de mandar, você gosta de falar, mas está certo? A de Pedro estava certa. O que ele estava falando era uma bênção. Os pensamentos dele eram uma bênção. Eram coisas de vida, eram coisas de paz, eram coisas para aquela família, para a família de Cornélio ir para frente. Mas Pedro agora é uma pessoa transformada. E quando Deus interrompe ele, o que ele faz? Ele para. Porque ele sabia que o que Deus ia fazer era ainda muito maior daquilo que ele estava propondo para aquela casa. Pedro estava propondo o primeiro capítulo do manual de sucesso de uma pessoa. É Cristo na sua casa. Esse é o primeiro capítulo de uma família vitoriosa. Capítulo 1, verso 1. É Jesus. E aí Deus pega e derrama o seu Espírito Santo ali. Você já se sentiu interrompido por Deus? Não importa a idade, não. Não tem idade. Não existe idade. Deus já interrompeu você. Deus já interrompeu você de fazer uma loucura. Você sai decidido para fazer alguma coisa. E aí temos o hábito, né? É como dizer, do nada. Como do nada? Se é do nada, é do nada. Se é do nada, não existe. Se não existe, e se você pensa, você começa a existir, irmão. Ué, filosofia. Penso, logo existo. Porque o que não existe não pensa. Do nada. Aí outros têm uma... Parece que eu ouvi uma voz. Parece? Você já foi interrompido? Se você já foi interrompido por Deus, é sinal que Deus te ama muito. Porque Deus não interrompe ninguém sem motivo. Deus deseja falar. Deus deseja falar. Ele também quer falar. Ele também quer falar. Por que ele quer falar? Por que o Espírito Santo interrompeu Pedro? Porque Deus queria falar. Porque Deus queria agir na sua vida. Vou falar para você. Deus quer agir na sua vida. Ele quer agir. Mas muitas vezes a gente não quer. Não, não quero. Porque Ele quer participar das suas decisões. Ele quer participar da tua vida. Ele quer assistir a sua vida. Ele quer dar direção para a sua vida. Eu vou parecer um robô? Não. Mas Ele vai te mostrar a direção correta, o caminho correto. Por isso que vai mais longe, porque tem menos interferência. Será que não seria bom então dar um tempinho para Deus agir nas nossas conversas? Será que quando a gente está conversando e a gente não consegue um entender o outro, parece que um está falando em grego e o outro está falando em japonês, e o outro está falando em alemão,
Será que não é a hora de falar, ó Deus, interrompe esse negócio aqui, eu acho que o Senhor que tem que falar, porque eu não estou conseguindo entender o que essa pessoa quer, eu não estou conseguindo chegar no objetivo que eu quero, eu não estou entendendo nada. Será que não está na hora de você falar, Deus, interrompe esse negócio, me mostra, me mostra. Talvez hoje eu seja o Pedro na sua vida. Eu estou pregando sobre Jesus, eu estou pregando sobre a cruz de Cristo, eu estou pregando sobre a palavra de Deus na sua vida, sobre os ensinamentos de Jesus na sua vida. E Deus pode me interromper nessa noite. E o Espírito Santo pode vir e falar no seu coração, ó, é aqui. E eu não vou saber. É Deus agindo na sua vida. Por quê? Porque você simplesmente parou. E você deixou um pouquinho da sua personalidade um pouquinho de lado. E você não deixou de ser nem melhor, nem pior, nem mais inteligente ou menos inteligente, douto ou indoto. Simplesmente você parou e falou, Deus, faz o que o Senhor fez naquela casa. Derrama o teu Espírito Santo na minha vida. Que eu quero te ouvir. Eu quero sentir isso tudo. Eu quero sentir o que algumas pessoas têm. Eu quero isso para mim também. Mas você sabe o que acontece? As pessoas têm medo. Eu tinha medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ouvir a voz de Deus. Eu tinha medo de Deus pegar e falar assim para mim, Alexandre, nisso aqui você está fazendo certo, ó, você está perfeito nisso aqui. Você é um camarada trabalhador. Você é um cara de caráter. Sempre você teve caráter. Mas eu tinha medo de ouvir Deus. Eu não tinha medo só de ouvir Deus nas minhas derrotas, nas coisas que eu fazia que não era bom aos olhos de Deus. Mas um dia eu parei e falei, Deus, eu tenho um tempinho para o Senhor nas minhas conversas. Eu tenho um tempinho do Senhor. Me interrompe, Deus. Mesmo que se eu esteja fazendo certo, me interrompe. Porque o Senhor me interrompendo, eu vou ganhar mais fôlego ainda, mais força ainda. Você está fazendo a coisa certa. Continua. Eu ouvi disso de Deus há poucos dias. Não barganhe a sua identidade. Mantenha o seu foco. Estreita o seu relacionamento comigo. Falei, glória a Deus. Você está no caminho certo. Não penda para a direita, nem para a esquerda. Continua. Em outras, Deus me chamou a atenção. Falou, ó, desse jeito não dá, amigo. Desse jeito aí você vai ter que haja combustível. Mas eu pedi para Deus. Conversa comigo. Fala comigo. Me dá a direção. Me dá o caminho. Eu dou glórias a Deus por aquele dia aonde Deus tocou no meu coração e eu não tive mais medo de ouvir Deus. Eu tinha muitas coisas na minha cabeça. Muitas pessoas falavam coisas de Deus, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus não existe, que Deus é isso e que Deus é aquilo e que... Eu falei, chega. Chega. Eu preciso ser interrompido por Deus. Eu preciso parar. E eu preciso
ouvir a voz do Senhor.